Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? É muito bom estar de volta para mais uma aula, tratando acerca do livro de Jó. Desta feita a lição de número 8, nesse segundo trimestre de 2020. Estamos trabalhando um assunto bem interessante, que é a fragilidade humana e a soberania divina. E hoje irei falar sobre a teologia de Zofar, que nos traz a seguinte pergunta: o justo não passa por tribulação? Então convido você a refletir comigo nesse tema, será muito bom, muito proveitoso e por certo que a bênção de Deus estará sobre você, lhe trazendo graça e mais conhecimento acerca da palavra. Mas antes de começar a aula, eu quero pedir que você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe lá o seu like ou dislike, isso é muito importante, e faça os seus comentários para que possamos interagir no decorrer dessa caminhada. Fazendo isso, você vai estar atento a todas as novidades que vêm sendo postadas no canal. Além disso, estará contribuindo para a propagação do Evangelho de Cristo através dessa ferramenta. Por isso eu lhe convido, vem conosco mais uma vez. Eu, como de praxe, irei projetar na tela a lição para que você possa acompanhar. Isso vai facilitar o teu aprendizado, porque você pode dar um print na tela, acompanhar a leitura junto comigo também. Então, aproveite essa ferramenta para desenvolver o teu conhecimento. Além disso, deixe em suas mãos o seu exemplar da Bíblia para que você possa consultar as referências que serão citadas. Todos esses acessórios contribuem para agregar valor à lição que nós estamos trabalhando nesta data. Vamos lá. Me permita aqui projetar na tela a imagem da lição. A fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Comentarista pastor José Gonçalves. Título da lição, tema da lição: a teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação? O nosso texto áureo está lá no livro de Jó, capítulo 11, verso 18, que nos diz assim: e terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. A verdade prática nos diz: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Leitura diária, que eu recomendo que seja usada sempre como devocional. Na segunda, é possível auto-justificar-se diante de Deus? Na terça, quem pode conhecer a verdadeira sabedoria de Deus? Na quarta, quem pode desvendar o mistério de Deus? Na quinta, quem poderá impedir os planos de Deus? Continuando, na sexta, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea? No sábado, o ímpio porventura desaparecerá? Então veja que interessante são essas referências acerca da leitura diária. Vamos continuar. Leitura bíblica em classe. Livro de Jó, capítulo 11, versos 1 ao 10, capítulo 20, versos 1 ao 10, que nos diz: então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo são os teus olhos. Mas na verdade provera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar.
Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Então Zofar respondeu o Naamatita e disse: Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas em um momento? Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, continuando, como seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que o viam dirão: Onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar os pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Olha que interessante essa leitura bíblica, será a base para a nossa reflexão. Os hinos sugeridos são 524, 539 e 562 da harpa cristã. O objetivo geral dessa lição é mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Os objetivos específicos são destacar no entendimento de Zofar que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, explicitar que a conversão definida por Zofar era de natureza legalista, esclarecer que a teologia de Zofar limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar. Então, iremos nos debruçar sobre todo esse assunto. Vamos ver o que o autor traz para nós e fazer a nossa reflexão a respeito desse tema. O último amigo de Jó fala nesse momento no final de uma série de debates. Insiste na tese de que o justo não passa por tribulação. A semelhança do que pensava Elifaz e Bildade, que foram discursos que nós analisamos em lições anteriores. Todavia, Zofar é mais duro e impiedoso com Jó, ou contra Jó. Ele faz 2 discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca. Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Precisamos salientar que Elifaz, Bildade e Zofar viviam num período diferente do nosso. Eles ainda não tinham acesso à lei de Moisés, pois supõe que o livro de Jó é anterior à lei. E eles também viviam em um cenário, como demonstrado no decorrer do livro, onde a cultura patriarcal predominava. E o servir a Deus, o se relacionar com Deus, estava totalmente baseado numa estrutura ética, moral, engessada através da religião que era transmitida através dos antepassados. Então a visão de mundo que eles tinham era aquela. E no diálogo entre os 3 amigos e Jó fica perceptível o seu ponto de vista, a sua maneira de refletir, enquanto que Jó, à frente do seu tempo e por ter comunhão e intimidade com Deus, entendia que a teologia dos seus amigos estava equivocada e que eles estavam tendo uma percepção que não era a adequada diante daquilo que Jó estava vivendo. O tópico 1 nos mostra: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Um Deus grande e sábio. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Era assim que ele acreditava. Se alguém deve algo, tem que pagar. Com muita dureza, o amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca de Uz, ao acusá-lo de que se comporta como um animal irracional, um jumento que não tem entendimento, ao não perceber a sabedoria divina na condução das coisas. Para Jofar, Zó valeu-se na sua defesa de palavras exageradas. A gente pode ver isso no próprio capítulo 11, verso 2, verso 3, verso 4, 5 e 6.
palavras desrespeitosas, cheias de justiça própria e ignorantes sobre as coisas de Deus. Esse era o ponto de vista de Zofar. O que eu preciso chamar a atenção é que o princípio estabelecido através da lei da semeadura é muito claro. O homem planta aquilo que colhe. Mas quando olhamos para a história de Jó, percebemos que é uma situação pontual e que se sobrepõe a isso. Porque a história de Jó mostra, e o próprio testemunho que Deus deu acerca dele, é que Jó era um homem reto, justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E tudo isso estava acontecendo por permissão de Deus, para demonstrar que Jó era fiel em detrimento das circunstâncias. Portanto, Jó não poderia ser acusado pelos seus amigos de ter uma postura alheia em relação à sua condição de vida. Não, Jó tinha plena consciência do que ele vivia, da postura que ele tinha e do seu nível de relacionamento com Deus. Deus não é indiferente à ação do ímpio. Zofar acreditava que ele havia se declarado puro e sem culpa, olhando para Jó. Cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era desejo dele, então não haveria dúvidas de que ele ficaria contra o patriarca e não a seu favor. Nesse embate, Deus revelaria a Jó os segredos de sua sabedoria e o homem de Uz veria que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia. Logo, Jó seria condenado. Mas o que precisamos compreender também, irmãos, em detrimento disso, é que, de verdade, Deus não é indiferente à ação do ímpio. Só que a recompensa que Deus dá ao ímpio não é baseada no nosso ponto de vista e na nossa forma de julgar, de acordo com a balança que nós estabelecemos. Porque Deus sabe o momento certo de agir. Deus sabe o momento certo de dar a retribuição. Deus sabe o momento certo de atuar e nos recompensar em relação às obras que nós realizamos. A questão é que, ao nosso ponto de vista, nós queremos estabelecer um limite temporal acerca de como Deus e o que Deus deve fazer para retribuir determinadas pessoas. Mas podemos perceber até no nosso cotidiano que tem pessoas que vivem uma vida alheia à palavra de Deus e isso se perpetua com longevidade. E às vezes nós questionamos, mas o Senhor não vai retribuir? Tem pessoas que se esforçam por viver segundo a Bíblia e não conseguem alcançar êxito em determinadas áreas que essa pessoa que vive alheia não alcança, mas não compete a nós essa retribuição e nem esse senso de temporalidade. Deus está no controle de tudo e sabe como fazer as coisas e conhece o nosso trabalho e sabe qual será a nossa recompensa. Zofar projetava sobre Jó a ideia de que a postura dele estava fazendo com que Deus o punisse, quando na verdade não era isso. Todos se passando por sábios, Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos, e agora por Zofar. Este, juntamente com seus amigos, havia se levantado como um legítimo representante do próprio Deus em seu discurso. Todavia, Jó está convencido. De que Jó está convencido? Vamos continuar. Me permita retornar aqui para que você possa dar um print na tela. Então, essa segunda página onde tem no tópico 1 os subtópicos 1, 2 e 3. Você pode visualizar. Me permita agora passar para o tópico 2. Desculpe, no tópico 2 não dá continuidade ao subtópico 3, ainda no tópico 1. Vamos lá. Isso não passava de charlatanismo. Veja o que o texto diz, né? Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada.
Ele, portanto, está resoluto em deixar os amigos e ir à procura de Deus. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto que seus amigos desconheciam por completo, e quando revelada ficaria ao seu lado. No lugar do julgamento dos homens há uma sabedoria do alto que sonda os corações dos que são chamados pelo nome do Senhor, pois ele vê não como os homens veem. Então Jó estava determinado a, dentro da intimidade do relacionamento que ele tinha com Deus, obter resposta e solução para a sua situação, em detrimento daquilo que os seus amigos estavam levantando. Jó já havia percebido a linha de discurso dos seus três amigos e entendia que aquele não era o caminho, entendia que eles estavam equivocados, entendia que poderia, através da busca ao seu Deus, obter a resposta necessária e satisfatória e, além disso, a solução para o drama que estava vivendo. O tópico 2 nos fala sobre a conversão como resposta à aflição. Purificação moral. Nos versículos 13 ao 20 do capítulo 11, Zofá conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvida de que o patriarca está em pecado e por isso a única forma de ele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Zofá, portanto, conclama a Jó arrependimento e conversão. E ele enumera 3 passos para que isso aconteça. Vamos ver qual foi a ideia dele. Ele coloca aqui da seguinte forma: Jó deveria adotar uma postura correta, uma postura de oração, uma postura de renunciar ao pecado. Então, Zofá acreditava que esses eram os 3 passos que Jó deveria dar para sair dessa situação: conduta correta, oração e renúncia ao pecado. Então, segundo Zofá, se Jó cumprisse essas condições, o que aconteceria? Deus o restauraria da sua miséria, pois ele estaria reconhecendo que estava em pecado. Entretanto, a ideia que Zofá traz de arrependimento é mais de natureza externa do que interna. O que está em vista aqui é uma teologia baseada no moralismo salvífico, em vez da graça divina, ou ao invés da graça divina. Nesse aspecto, o arrependimento não passava de um mero ritual. Na teologia de Zofá, a simples prática desses ritos trazia consigo o poder de conferir o favor divino. Na verdade, isso era o que se apresenta hoje como legalismo religioso. Então, a religião baseada nos rituais que aproximam o homem de Deus, quando, na verdade, na aplicação prática do conhecimento bíblico, nós percebemos que Deus escreveu seu mandamento em nosso coração e o que ele requer de nós é uma postura diferente que brota do interior e que se externaliza. Não é meramente a forma, mas o conteúdo que se evidencia na forma. Só que a interpretação de Zofá não era dessa forma. E Jó já estava ciente disso. Por isso ele resolve desenvolver o seu relacionamento com Deus, interpretando que a solução vem do próprio Pai, não só para o problema, mas de confronto em relação ao discurso com seus amigos. É possível negociar com Deus? Estudiosos alegam que Zofá estava tentando induzir Jó a negociar com Deus, a fim de se ver livre das dificuldades. Na verdade, era isso que Satanás queria. O diabo o acusou de ter uma fé interesseira, quando na verdade Jó não tinha uma fé interesseira. Ele precisava simplesmente continuar confiando em Deus e manter firme a sua postura diante daquilo que ele acreditava. A angústia de Jó. Diante dessas insistentes acusações dos amigos de Jó e do próprio silêncio de Deus, Jó dá até sinais de desânimo e manifesta de vez toda a sua condição humana. O justo sofre. Se Jó seguisse o conselho de Zofá, estaria assinando um termo de confissão. Isso é fato. Assumindo algo que não havia feito. Ele sabia de sua integridade, por isso não se sujeita a esse capricho do amigo. Isso lança um dilema que é angustiante. No capítulo 4, demonstra que sua esperança está desvanecendo ou esvaindo, comparando-se a uma flor que é cortada, com a sombra que desaparece e o empregado que trabalha, mas que logo é dispensado.
Essas foram comparações que o autor da lição trouxe, né, para facilitar o nosso entendimento. Então, baseado nisso, qual o sentido de vida nessas circunstâncias? Haveria esperança? Jó parece aqui estar desiludido. Até mesmo a árvore que tem o seu tronco cortado volta a brotar novamente. Mas isso não acontecia com o homem. Nesse aspecto, o homem se assemelhava mais à água que evapora ou que se infiltra na terra. Diante desse quadro, Jó se pergunta: morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Olha que interessante questionamento de Jó. Essa é a pergunta de um crente piedoso que, porém, está angustiado, mas não tem medo de expressar sua verdadeira condição humana. O que nós podemos perceber, irmãos, e não podemos nos esquivar disso, é que Jó vive uma das situações mais catastróficas que um homem pode viver. Não podemos esquecer que Jó perdeu a sua família, perdeu os seus bens, perdeu a sua saúde e ainda estava sofrendo uma pressão psicológica por conta dos seus amigos que estavam tendo a interpretação equivocada acerca daquilo que estava acontecendo. Então a pressão sobre Jó era muito grande em todos os aspectos. Não era fácil para Jó conviver com aquilo, administrar aquilo. A questão é que nós, quando lemos a história e já passamos a conhecer o final dela, isso ameniza na nossa mente uma proposta de solução, porque sabemos que Jó venceu, sabemos que Jó superou, sabemos que ele se manteve firme. Isso facilita o nosso entendimento. Mas é importante nos reportarmos ao momento em que Jó estava vivendo, passando pela angústia. E não é fácil. É como diz o ditado: não desejo isso nem para o meu maior inimigo, porque a situação de Jó era calamitosa. Mas Jó continuava confiando no Senhor. E nós, como cristãos, precisamos desenvolver essa fé a ponto de permanecermos firmes em Deus, em detrimento das circunstâncias que vêm tentar nos abater. Terceiro tópico, já caminhando para a conclusão. Deus julga e castiga os pecadores. O castigo dos maus. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar. Nele, ele lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas por um instante. Na verdade, ele repete que os seus outros amigos já vinham dizendo para Jó. Zofar compara o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Pode saciar, mas no futuro proporcionará uma digestão trágica. Dessa forma, tudo que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa terá que devolver e restituir. Esse ímpio terá como adversário o próprio Deus, que o julgará e punirá. Isso é claro, isso é fato, isso é externalizado pela Bíblia? Sim. Mas precisamos analisar a pontualidade de cada situação. Este não era o caso de Jó. E quando Zofar faz essa alegação, ele está dizendo: Jó, a sua prosperidade não está relacionada a um viver honesto diante de Deus. Por isso Deus tirou tudo. Essa é a interpretação que nos leva ao discurso de Zofar. Você viveu uma ilusão, Jó. Você cresceu, mas sua riqueza, sua alegria durou por apenas um instante, porque você não estava na posição, você não estava caminhando segundo Deus requer de você. Esse era o ponto de vista que fica claro. Por isso, Zofar alimenta esse discurso. E Jó aqui se coloca ou está diante de um paradoxo, né? O capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar, ou ao argumento de Zofar. Para o patriarca, a tese que ele traz de que os ímpios são sempre punidos era contraditada pela experiência. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer conforme descrito. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Então, essa fala retrata uma realidade. Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Além de terem vida longa, eles passavam seus dias em total regalia e morriam em total felicidade.
como podemos constatar nesse versículo, capítulo 21, verso 13. Passam eles seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Como eu havia dito antes e reforçando, a interpretação que nós devemos ter em relação à vida que o ímpio leva não pode nos levar a achar que há contradição no princípio da semeadura que Deus estabeleceu. Porque o senso de justiça e de retribuição de Deus é peculiar. Deus sabe o momento certo de recompensar cada um segundo as suas obras. O fato de eu olhar para alguém, interpretar que ele não vive segundo a Bíblia, mas que tem êxito profissional, êxito em relação à sua família, êxito em relação a outros aspectos da vida, não pode me levar a entender que Deus está sendo injusto. Ou que a punição é instantânea e automática. Não, Deus sabe o momento e como fazer na vida de cada um. Tem pessoas que passam a vida inteira usufruindo dos bens que adquiriram no decorrer de uma caminhada, mesmo alheia à vontade de Deus. Mas o que importa ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha onde está a chave, onde está o segredo. O pouco com Deus, como diz o ditado, né, se transforma em muito. E isso é uma realidade na Bíblia Sagrada. Podemos ver Deus operando muitos milagres, utilizando poucos ou nenhum recurso. Então nós precisamos ter discernimento espiritual e analisar caso a caso e não nos colocarmos como juízes da vida alheia, porque os amigos de Jó estavam se colocando como juízes, tendo uma interpretação equivocada acerca daquilo que Jó vivia. A verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, dentro daquilo que eu havia dito, todos nós estamos sujeitos a tudo, simplesmente pelo fato de sermos seres humanos e fazermos parte do globo terrestre de uma sociedade a qual estamos inseridos. A nossa esperança é que o fato de nós estarmos com Deus, Ele irá nos ajudar em meio aos problemas. Deus não evita que nós passemos por problemas, mas Ele nos ajuda, mesmo nós estamos dentro do problema. Foi assim com José do Egito. Em uma das pregações que eu fiz recentemente, José foi vendido como escravo, perdeu a identidade, foi perseguido pelos seus próprios irmãos, sofreu tentações, mesmo já estando lá no próprio Egito. Mas o que é que a gente percebe na história de vida de José? Que Deus não o livrou dos problemas, mas esteve com ele em meus problemas, para lhe trazer solução, para lhe garantir vitória. E assim Ele faz conosco. Então precisamos ter esse entendimento acerca daquilo que a Bíblia traz para nós. Concluindo, o que é que o autor traz da lição e o que nós podemos deduzir? Vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecer as razões de seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa. O patriarca, por desconhecer a ação de Deus nesse episódio, chega ao limite do desespero e desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. Ou seja, Jó permaneceu firme, Jó permaneceu constante, Jó permaneceu abundante em relação àquilo que ele interpretava, em relação àquilo que Deus requeria da postura de um verdadeiro servo. E para refletir, concluindo, o que Zofar defende? Que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele, Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. De que Jó estava certo? O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto,
que seus amigos desconheciam por completo e, quando revelada, ficaria ao seu lado. Quais os 3 passos que Zofar enumera para que Jó supostamente se arrependesse e se convertesse? E Jó precisava adotar uma conduta correta, uma vida de oração e renúncia ao pecado. Que sinais os patriarcas ou o patriarca Jó dá diante das acusações dos amigos e do silêncio de Deus? Jó dá sinais de desânimo, porque ele era ser humano e, assim como nós, estava passando por uma situação muito delicada. O que Jó havia constatado em relação aos ímpios? Que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade, mas o que se evidencia é aquilo que Deus decidiu em relação a nós. Porque Deus sabe o momento certo e a retribuição adequada para dar a cada um, segundo as suas obras. Então eu quero te agradecer por esse momento comigo, quero te agradecer por esse cenário de aprendizado ao qual estamos vivendo aí desde o início do ano e nesse 4º trimestre, caminhando aí já para o final de mais um ciclo. Quero convidar você a continuar participando. Então, em breve estarei postando a próxima lição. Quero dizer que todo momento que nós podemos nos debruçar e investir no aprendizado acerca da palavra, isso traz para nós edificação, crescimento, bênção, porque através do exame das Escrituras, nós nos aproximamos cada vez mais de Deus. Que Deus te abençoe, foi um prazer estar com você. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que você possa experimentar das bênçãos e do cuidado do Senhor sobre você. Que Deus te abençoe, foi um prazer estar contigo, não se esqueça. Se inscreva no canal e continue participando conosco dessas aulas maravilhosas. Um abraço, tenha uma semana abençoada, uma semana vitoriosa na presença do Eterno Pai.